Sejam bem-vindos à Casa Rosa. Nesse vídeo eu vou mostrar a impermeabilização da nossa laje. Foi o primeiro vídeo que eu fiz, tá? Porque eu precisava primeiro impermeabilizar a laje para depois começar o embolso do andar de baixo. Foi feito um trabalho com pinche derretido e óleo queimado e depois com manta asfáltica por cima, tá? Ficou um negócio bem bacana. Em vez de usar aquele primer próprio para manta asfáltica, eu preferi derreter o pinche e fazer algo mais consistente, fazer uma pasta mais grossa que pudesse me dar uma durabilidade maior, tá? Então esse foi o objetivo, ficou realmente super bom. Então é isso aí, vamos ao vídeo. Inicialmente eu vou mostrar como que era antes. Aqui você pode ver que tem uma água escorrendo, tem bastante água escorrendo, mas era muito pior. Essa parede ficava encharcadíssima de água, descia água aí com muita força. Mas, infelizmente, eu não filmei quando chovia muito. Então agora as imagens que eu tenho é de um dia de pouca chuva. Essa daqui é a laje antes de impermeabilizar, estava bem suja, bem bagunçada. A caixa d'água ficava nesse ponto aqui. E eu acabei comprando outra caixa e botando em outra posição para me conseguir mexer nessa área do banheiro. Que era uma área que é bem crítica, onde vazava muita água por causa dessa emenda das duas lajes. Pode ver que também estava muito mal cuidado, porque a caixa d'água dificultava o acesso. E aí a gente não conseguia fazer uma manutenção ali, né? Não conseguia acessar. A caixa d'água ficava numa posição ruim. Olha a quantidade de sujeira que acumulava aqui embaixo. Ó, aqui a gente tem as rachaduras, né, que tinha bastante rachaduras. Essas rachaduras são rachaduras de conduíte. No lugar dos conduítes houve rachaduras, né? E também em algumas emendas de parede, em alguns lugares assim. Pode ver que esse centro aqui, que a laje é um pouco mais arriada, teve um problema lá no dia que a laje bateu, ela tá firme, mas eu não sei se cedeu um pouco o escoramento da laje e ela ficou um pouco mais baixa. Então essa parte aqui é alagada, né? A parte que alaga mais. É isso aí, essa é a laje. Vamos dar sequência agora. Vamos iniciar com uma limpeza, tá? Então preciso limpar tudo isso aqui. Começar quebrando as partes que precisa quebrar e descer todo o material que tem aí para descer. É isso aí. Vamos deixar o vídeo acelerado aqui enquanto eu estou limpando. Aqui eu tô passando uma esmerilhadeira bem nas quinas, né, onde eu vou fazer o trabalho de impermeabilização e vou começar a fazer uma muretinha aqui. Toda essa volta eu vou trabalhar com uma massa de 2x1, bem forte. E aí eu vou fazer a muretinha que tá faltando aqui. Nesse ponto aqui eu achei esse cano. Eu decidi deixar ele tapar ele ali, né, de uma maneira, né, eu não botei cola, não botei nada, mas eu não quero perder esse cano, eu não sei de onde ele é, mas pode ser que ele me seja útil em algum momento. Depois, quando eu for mexer no banheiro lá embaixo, talvez eu descubra de onde ele é. Então eu vou proteger ele aqui. Esses detalhes que a gente não pode deixar passar. Então depois eu fico com uma torneira sem água ou com chuveiro, sei lá. Os vergalhões que eu achei encobertos aqui, eu passei um TF7 e depois eu joguei massa em cima. Estou fazendo aqui um embolso bem safadinho, né? Só para poder proteger um pouco mais. Fiz só com areia também, né? Só areia e cimento para ficar bem forte. Por isso que ele não deu liga, né? Não botei argila.
Agora vamos cozinhar. Aqui eu estou usando pinche, né? Eu comecei tentando derreter o pinche puro. Eu fiz uns testes antes de comprar, quando eu comprei o pinche, e derreti ele puro. Só que ele puro ele ficou muito pastoso, não ficou legal, tá? Eu vi que ele ficou muito grosso ali e não estava dando para passar com pincel. Aí eu botei um pouco de óleo. Com óleo ele já ficou melhor. Você pode ver que aqui ele já estou mostrando ele com óleo. Aqui eu ainda estou começando, estou fazendo tudo bem bagunçado ainda, meio sem jeito ainda. É bom que a gente esfregue bem a mão, tá? Primeiro, a gente bote bastante pinche, fica um negócio bem caprichado. E na hora de aplicar a manta, que você pressione bem ali os locais, tá? Não deixar bolha, porque a bolha pode te dar problema no futuro, né? A bolha pode acabar ressecando a manta e rachando. É a minha primeira vez que eu instalo isso, tá? Então eu estou deduzindo e creio que a minha dedução seja boa. Tá um negócio bem pressionado, ó. Ali o terreno não é regular, então não fica muito bom. Você tem que ficar apertando do jeito que dá. Aqui eu botei um pouco de pinche para fazer um remendo ali, porque ficou uma brecha. Depois eu descobri que eu não preciso botar pinche para fazer o remendo da manta. A manta ela cola em cima desse alumínio aí e eu não preciso usar pinche. Mas só fui descobrir isso bem depois. Vamos prosseguir aí com a limpeza. Tem muita coisa ainda para limpar. Falta bastante coisa ainda. Tem que cortar essa caixa d'água. É importante que tudo fique bem limpo, né? Porque o serviço fica bem feito, na verdade, né? Então eu raspei, peguei essa parte que tem tipo um lodo aí na beirada aí, ó, lá raspei bem raspado. É bom fazer com tempo seco porque fica mais fácil de tirar. O sol incomoda, né? Mas pelo menos o trabalho fica mais bem feito. Vamos lá, mais massa. Tô batendo massa com a pá porque eu esqueci a enxada na casa da minha mãe. Então, quem não tem cão caça com gato, né? Vamos lá, vamos de pá mesmo. Essa muretinha aí, eu tô fazendo esse caimento porque ela acaba empoçando um pouco d'água ali em cima, infiltrando no embolso, tanto aí quanto nessa parte também, ó. Então estou querendo fazer um caimento para a água escorrer melhor. Eu perdi uma parte do vídeo, então todo esse passo a passo aí que eu fiz, desse embolso em volta aí, que é um chapisco grosso na verdade, eu perdi. Então aqui já está com tudo pronto, já passou alguns dias de serviço. E agora vamos dar sequência ao restante da aplicação do pinche. Vamos começar por esse ponto aqui que é o mais crítico. Primeiro eu preciso limpar essa área, né?
Vou terminar de limpar. Aqui, ó, nessa parte que eu estou passando essa esmerilhadeira, eu não consegui arrancar esse produto com a esmerilhadeira. Então eu passei pinche em cima mesmo, vou embora, não vamos perder muito tempo com isso aí não. Vou passar uma camada bem grossa de pinche, vou dar uma segunda mão nessa área onde alaga. Tá, tô passando novamente aqui. Que aqui eu quero algo bem grosso, uma camada bem grossa de pinche, para que eu fique mais tempo sem precisar fazer manutenção. Aqui eu ainda estou emendando com pincho. Nesse ponto eu já descobri que eu não precisaria usar pinche para emendar, já estou emendando sem o pinche. Ó. A gente vai aprendendo a trabalhar com o negócio. Eu comprei uma manta de 60 achando que ia dar certinho aqui, só que eu acabei me equivocando. Tive que botar uma emendazinha aqui em cima. Como essa é a parte crítica, eu quero fazer algo bem feito aqui. Estou tentando tirar todos os pontos de infiltração, embora mais para frente vocês vão ver que ficou um pontinho aí. Agora é hora de terminar essa limpeza, né? Tô terminando de descer essa caixa d'água, que eu preciso do espaço livre aqui, totalmente limpo para terminar o serviço. Tá aqui nosso galão de óleo queimado. Agora vamos cozinhar mais um pouco. Essa proporção que eu estou usando aqui é de mais ou menos 1 para 1, né? 1 kg de pinche com 1 litro de óleo. Mas dependendo do local onde eu estou aplicando, eu deixo um pouco mais grosso, um pouco mais ralo, né? Geralmente eu não deixo mais ralo do que 1 para 1 não. E tem alguns lugares que eu queria deixar até um pouco mais ralo que isso, fazer tipo uma pintura. Mas acabei não fazendo, o pinche chegou bem ao final, só tem 1 kg de pinche guardado. Então eu vou deixar para o futuro, durante alguma manutenção. Esse ponto aqui foi um local que eu já fiz e vazou, né? Tá vazando pouco, mas vazou um pouquinho. Então agora eu identifiquei o local, medi lá, vi a posição que era e estou colocando aqui um comprimento. Depois que eu fiz esse remendo, parou, né? Esse aqui é o último pedaço que eu tenho gravação. A partir daqui eu perdi a gravação, junto com aquele pedaço que ficou faltando do chapisco. E a partir daqui eu já vou voltar com a conclusão, mostrando como ficou tudo, né? Mostrando o resultado final. Aqui já temos o serviço todo pronto e já se passaram alguns meses desde que eu terminei. Então essa gravação já foi feita alguns meses depois. Tem alguns pontos aqui que acabou um pouco o pinche. Eu queria, por exemplo, ter passado pinche em cima dessas muretas todas. Mas eu vi que a quantidade de pinche que eu comprei não ia dar. E aí eu deixei isso para um outro momento. Quando eu começar a fazer algumas manutenções futuras, eu vou passar um pinche em cima de todas essas muretas, os locais onde eu não passei, aqui em cima. Mas isso vai demorar um pouco pra gente fazer, né? Provavelmente vai ficar para o ano que vem, 2022. Então aqui tudo feito. Vou dar uma passada geral aqui. O local dos caninhos eu passei pinche também. Tudo bem feito. Essa área aqui, que aqui começa a ficar mais alta, vocês podem ver que eu comecei a afinar, né? Comecei a botar menos manta asfáltica. E nessa parte mais alta aqui eu nem botei só o pinche mesmo.
vai ser uma questão de fazer uma experiência, ver se dá vazamento, se não dá, e aonde precisar eu vou colocar novamente, né? Vou lá e vou reforçar. Aqui no meio ficou muito bom também. Essa parte aqui onde alaga não pingou, ficou excelente, superou todas as minhas expectativas. O próximo serviço que a gente vai fazer aqui em cima vai ser colocar essa caixa d'água no local ideal. Ela está no meio de uma laje, onde não distribui muito bem o peso. O ideal é que ela fique colada numa parede, né? De preferência aqui em cima de uma parede. Eu quero trazer ela mais ou menos para cá e fazer um patamar para ela aqui, para ela ficar mais elevada também. Ela está colada na laje, que foi de improviso que eu fiz. Quero colocar ela mais ou menos aqui, nesse ponto, ou talvez um pouco para lá, mais ou menos nesse ponto aqui. Essa aqui é a minha ideia. Eu vou estudar qual a posição melhor e futuramente eu vou estar começando a confeccionar esse patamar para que a caixa fique no local apropriado. Ela ficava nesse local, a caixa quadrada antiga, só que a redonda já não cabe aqui muito bem. E além disso, eu preciso desse espaço livre para me fazer as manutenções futuras. Se eu colocar a caixa aqui, eu vou ter o mesmo problema que eu tinha antes. Não é isso que eu quero. Enquanto eu não botar o telhado, talvez eu precise mudar isso de lugar novamente. Então, a caixa ela já tem luva de união na parte de baixo e na parte de cima, para facilitar a movimentação dela. E a plataforma que eu quero fazer algo dinâmico, algo que eu consiga tirar de um lugar e colocar no outro sem precisar quebrar e refazer, né? Eu vou fazer uma plataforma móvel. Vai ficar pesado, mas eu vou conseguir tirar de um ponto e colocar no outro. Ainda estou pensando como fazer isso. Tá fora chovendo. Esse aqui é aquele ponto aonde estava pingando, né? Tava tendo um pequeno vazamento e foi refeito. Aqui você pode ver também que já teve alguma mudança aqui. Já tratei os ferrugens, botei uma massa bem forte aqui, um por um, para fixar. E aqui a gente já está também pegando no embolso, um embolso grosso para receber gesso depois, tá? Essas paredes receberão uma camada de gesso por cima do embolso. Nesse ponto aqui, a gente tem um vazamento que não vem da laje. Inicialmente eu imaginava que ele vinha da laje, mas ao ver a parede do vizinho atrás, eu vi que tem um trincado na parede e a chuva está entrando por esse trincado. Aqui tá seco, tá tudo tranquilo. E tá com um pequeno pingo aqui, tá? Eu não identifiquei aonde tá pingando, mas tem um pinguinho no chão, coisinha boba, mas tem um pequeno pingo ali no chão. A chuva tá fraca, não é uma chuva muito forte. Infelizmente a gente não teve uma chuva tão forte para conseguir testar ao máximo, né? Mas perto do que tava, tá uma maravilha. Aqui essa parede escorria água com vontade, né? E agora a gente não está conseguindo ver nenhum ponto de água descendo aí. Essas manchas escuras são manchados, na verdade, né? De tanta água que desceu. Aqui tá tudo tranquilo, pingava água aqui também. Aqui tá tudo legal. A imagem tá meio ruim porque é escuro aqui e tá sem iluminação. Mas é isso aí.
Aqui dentro tem uma mancha ali, eu não sei se está molhada, mas eu sei que eu preciso fazer uma manutenção em volta daquele cano. E aqui na lâmpada tem um pingo também, que pode ser que não seja em cima da lâmpada o vazamento, né? Esse vazamento pode ser em outro ponto e a água está vindo pela mangueira. É outro problema que eu tenho que resolver. Tirando isso, o resto está maravilhoso. É isso aí, pessoal. Esse foi o trabalho de impermeabilização da laje. Claro que vai precisar de uma segunda parte, né? A gente vai ter que fazer um outro serviço posterior aí para identificar pontos que são menos críticos, né? Porque como não chove, há muito tempo não tem uma chuva forte aqui na cidade. Em 2021 a gente não viu uma chuva tão forte a ponto de molhar em lugares menos críticos, né? Então pode ser que depois que deu uma chuva muito forte, a gente consiga identificar novos pontos de infiltração. E se isso acontecer, eu vou vir e fazer um segundo trabalho fazendo essas correções que forem necessárias. Como aconteceu em um dos quartos, que vai ser meu escritório, que deu um ponto na laje e eu tive que fazer uma correção posterior. Essas correções vão acontecer no futuro e provavelmente eu tenho que fazer uma vez por ano ou de 2 em 2 anos, ir lá e fazer alguma correçãozinha, tá? Até que a gente venha e coloque finalmente o telhado. É isso aí. Se inscreva no canal para receber notificações de vídeos futuros e acompanhar nossa obra. Dê um like no vídeo para nos ajudar e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.